Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 15.2. Conteúdo, coesão e coerência. Habilidade: conhecer a relevância da coerência e coesão na construção do texto. Muito bem, boa tarde a todos, professores e alunos. Segunda aula de língua portuguesa. Nós vamos rever aí o que o professor Junho já ministrou para vocês. Daqui a pouco a gente vai para o nosso desafio. Muito bem, então vocês estudaram sobre o romantismo, né? Literatura burguesa aí. E o romantismo surge em uma época de profundas transformações em todos os campos, em todas as áreas, né? A burguesia assume o poder e torna-se peça-chave em todas as esferas da vida. Então esse foi um grande movimento que aconteceu, né? Essa burguesia era composta, lá na França, eles eram compostos por trabalhadores, né? Os comerciantes. Então os comerciantes deram para os mais pobres, né, deram ferramentas para que conseguissem tomar o poder, né? Então, a partir daí, a burguesia tornou-se a classe mais próspera, né, financeiramente, digamos assim. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, nos séculos XVIII e XIX, presenciaram uma das mais intensas, rápidas e profundas transformações sociais que a história já vivenciou, que foi a Revolução Industrial. A indústria, né, começou a surgir nesse momento. As características da literatura romântica: reação à estética clássica, liberdade de criação e o subjetivismo, o primado do sentimento, o pessimismo, o culto à imaginação, ao sonho, o culto à natureza e o primado do sentimento. Então esse foi o movimento romântico. E nós vamos seguir agora para o nosso desafio do dia. Ok, então vamos prestar atenção na leitura desse texto, né? Alguém exclamou: cada um tem o seu modo de ser. Eu, por exemplo, detesto solidão. Por isso procuro sempre estar em lugares com bastante silêncio, ou seja, sem ninguém para interferir no meu constante pensar na vida. O que você interpreta disso? Então vamos seguir para a nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje nós vamos estudar dois assuntos muito importantes para a construção do texto, que é a coesão e a coerência, né? A gente vai saber, vocês vão conhecer o que é uma coisa e o que é outra, né? E como é que ele se dispõe no texto, qual é a função, né, desses dois elementos fundamentais para se construir um texto. Então, a palavra texto vem do latim textus, né, que significa tecido, né? Então, quando você, por exemplo, vai tecer uma roupa, que no caso vocês estão vendo aí um tear, que essas mulheres estão usando, elas vão tecer uma roupa, certo? Então vocês observam aí que ela tem algumas cores, né? Tem os fios, tem a máquina que vai tecendo, né? Vai moldando aí essa roupa. A mesma coisa vai acontecer no texto, né? Nós vamos ter o quê? As palavras, e essas palavras elas têm que estar unidas, né? Juntas, para formar um texto. Então a coerência e a coesão, elas vão entrar nesse processo para justamente esse texto ficar claro, ficar objetivo, né? E que ele tenha sentido, né? Quando ele estiver pronto, construído. Então, a coesão e a coerência, qual é a diferença entre um e outro, né? Vamos primeiro ver o que é a coesão. Por exemplo, aqui, ó, o time perdeu o jogo porque não estava coeso. Então, a palavra coeso aí está no sentido de quê? De que o time, se ele não foi vitorioso, foi porque ele não estava preparado, não é isso? Eles não se dedicaram
aquele jogo que eles tinham, né? Ou seja, eles não praticaram, eles não fizeram as ações que eles deveriam ter sido feitas, né, antes desse jogo. Então eles não estavam preparados, então estavam tudo em dissintonia, né? Não chegaram a um acordo, né, de união para juntos chegarem à vitória. Então aí a gente diz que houve uma falta de coesão, né? Porque eles não estavam juntos, não estavam unidos para que se chegassem à vitória. Então a gente diz que aí há uma falta de coesão, ou seja, não houve essa união, né, entre os jogadores. O pai fumando falou aos filhos: fumar é prejudicial à saúde. Cuidado. Será que o pai, nesse momento que ele falou essa frase, né? Será que ele foi coerente, sendo que ele estava fumando, né, o ato de fumar? Então ele estava praticando a ação. Então vejam que a incoerência, nesse sentido aí, é de que o pai, fazendo o ato de fumar, ele não estava dando exemplo, né, para dizer ao filho que fumar é prejudicial à saúde. Então, em primeiro lugar, ele tem que dar o exemplo dele. Então, ele está sendo o quê? Está havendo uma falta de coerência, né? Não está dando o exemplo, né, nesse caso. Então, a coesão, ela vem ser o quê? As ligações, as conexões entre os elementos do texto. E quais são esses elementos, né, que devem estar conectados, que eles devem estar ligados? Muito desses elementos são os pronomes, né, as preposições, as conjunções, os numerais, né, que eles vão estar como elementos de coesão dentro do texto, né, para que haja uma ligação de uma palavra com a outra, né, se unindo, se organizando, para que esse texto se torne coeso. Então, como exemplo, vocês podem observar, né, meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena. Eles são maduros e úmidos e inquietos. Então, vejam que aqui, qual é o elemento de coesão que está sendo utilizado aqui? Ó, quando ele diz meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena. Eles são maduros e úmidos e inquietos. Vejam que eles estão falando dos lábios da mulher, certo? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Para que não haja uma repetição de palavras dentro do texto, o que a gente pode fazer? Substituir determinadas palavras no texto por um pronome, no caso aqui, como esse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, quando eu não quero repetir uma palavra dentro do texto, eu vou fazer uma substituição. Como nós estamos tratando de um substantivo, né, os lábios, ele pode ser trocado substituído por um pronome, né? Então, aqui eu fiz uma coesão, né? Uma ligação entre essa palavra, o substantivo lábios, por um pronome, sem prejudicar a coesão, o sentido da frase, né? Da oração. Então, todas as vezes que eu estiver escrevendo e eu não quiser repetir a mesma palavra, eu substituo ele por um pronome, se for o caso. Se nós estivermos tratando de numerais, né, eu posso também fazer essa mudança, né? Se eu quiser não haver essa repetição de palavras dentro do texto, eu vou substituindo, tá? Então, você percebe aí que não houve nenhuma incoerência, o texto está claro, né? Eu continuo entendendo o que está acontecendo. Então, por isso que a gente chama de conexão, de ligação, porque esta palavra está sendo substituída por esta, né? Fazendo uma ligação, uma relação, né? Entre duas palavras dentro do texto, né? Então, por isso que a gente chama de conexão, né? De ligação. Por isso que ele vai o quê? Construindo, né? Vai tecendo
as palavras vão sendo tecidas dentro do texto, né? E aí o texto continua claro, eu estou entendendo a mensagem, o que está acontecendo, ok? Temos mais outro exemplo. O Brasil não ganhou a Copa de 2014. Né? Observe aí que eu tenho uma frase. Então, significa que em 2014 o Brasil não teve vitória, né, na Copa do Mundo. Então, eu tenho apenas um parágrafo, uma frase. Né? E, seguidamente, eu vou continuar falando. O técnico não soube liderar a equipe, então vai justificar porque não ganhou. Não é? Os jogadores não se esforçaram. É a terceira frase. Então, observe que essas frases elas estão desconexas, né? Elas não têm nenhum elemento que vai unir essas três orações. Mas, se eu quiser colocar os elementos de coesão nesse texto, você vai observar que ele vai ficar diferente. E aí você vai conectando, vai ligando um período no outro, né? Uma frase na outra. Né? Vamos observar então como é que ficou? Ó, o Brasil não ganhou a Copa de 2014, o técnico não soube liderar a equipe e os jogadores não se esforçaram. Então, como é que a gente vai fazer essa ligação? Ó, o Brasil não ganhou a Copa de 2014 porque o técnico não soube liderar a equipe. Então, esse porquê aqui é um elemento de coesão, tá? É uma conjunção explicativa, ela está justificando o motivo de eles não terem ganhado, não é isso? O técnico não soube liderar a equipe. Então, até aqui eu tenho a segunda oração e continua, né, a se justificar a perda, né, dos jogadores não terem ganhado a Copa do Mundo. E os jogadores não se esforçaram. Mais um elemento de coesão, aqui eu tenho uma conjunção aditiva, tá? Porque ela está adicionando a segunda oração, que é essa aqui, não é? Eu estou adicionando mais um período, mais uma informação. Não é isso? Então, eu tenho uma conjunção aditiva em que ela vai unir um elemento a mais no parágrafo. No caso aqui eu já tenho um período, né? Já tenho um parágrafo. Então, os elementos de coesão são as conjunções, são essas que eu mostrei para vocês. São os pronomes que podem ser substituídos numa oração, pode ser os numerais, porque eles também vão servir como elemento de coesão, né? Esses são os mais usuais, mas existem muitos outros, né, que no momento que você estiver escrevendo um texto, você vai precisar utilizá-los, né? Você observou que nessas três orações primeiras que eu coloquei sem as ligações, sem as conexões, né, que são justamente essas palavras que fazem a coesão dentro do texto, vocês viram que ficou um texto meio seco, meio estranho, né? O Brasil não ganhou a Copa de 2014, o técnico não soube liderar a equipe, os jogadores não se esforçaram. Tá, nós temos uma informação aí, né? Mas, quando você faz essas ligações com esses elementos de coesão, você percebe que o texto fica mais maleável, ele fica mais suave, né? Quando a gente começa a ler e perceber que precisava se ter esses elementos, né? Para que o texto fique mais organizado logicamente, né? Então, esses são alguns exemplos, né, que a gente pode organizar um texto. Mais um exemplo, vamos olhar. Todos estudavam bastante, pois sabíamos que passaríamos, né? Pois sabíamos que passariam. Então, pois aqui, ó, ele vai ser um elemento de coesão, é uma conjunção explicativa, né? Ela está explicando uma situação aqui anterior, porque se eles estudavam, então significa que eles iriam passar nessa prova, não é isso? Então, eu estou explicando um fato anterior, uma situação anterior, uma informação anterior que está colocada aqui no início da oração. Iríamos à praia.
mas a chuva atrapalhou. Então, quando você vai à praia, você tem que ter o quê? Bastante sol, não é? Ninguém vai à praia quando está chovendo. Então, o que aconteceu? Caiu a chuva e aí não foi possível eles irem à praia. Então, eu vou usar uma conjunção adversativa, porque ela tem sentido contrário, tem sentido oposto do que aconteceu na primeira oração, né? O que aconteceu na primeira oração? Nós iríamos à praia. Então, significa que o dia, tipo assim, amanheceu com um sol bonito, né? Mas, de repente, a chuva caiu. Então, aqui já aconteceu um fato contrário, uma ação contrária ao que se planejava, né? Então, mas ele sempre vai ter esse sentido negativo, né? Em relação ao que aconteceu na primeira oração, o sentido que está colocado na primeira oração. Então, vai sempre se contrapor, tá? Sempre vai ser sentido contrário, tá? A informação que está colocada sempre aqui na primeira oração. Aqui eu tenho a primeira oração, aqui eu já tenho a segunda oração, ok? Ele não foi à festa. Aí eu posso dizer aqui, porque estava doente. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma conjunção explicativa, porque ele está explicando um fato. Ele não foi à festa. Qual foi o motivo? Qual foi a razão dele não ter ido à festa? Ele estava doente, porque ele estava doente, né? Então, eu estou explicando, eu estou justificando de ele não ter ido, né? Então, sempre quando a gente utilizar esses elementos de coesão, que vão ser justamente as conjunções, que dentro dessas conjunções elas vão ter um sentido, um significado, né? Sempre a gente deve olhar o que está posto aqui, ó. O sentido que está colocado na primeira oração, tá? Para justamente eu saber que tipo de conjunção, que tipo de elemento de coesão eu vou usar aqui para justificar a segunda oração. Não é isso? Sempre perceber o que está acontecendo na primeira oração para que eu saiba que conjunção eu vou utilizar, que elemento de coesão eu vou utilizar para justificar o que está colocado na minha segunda oração, ok? Explicando isso já nos termos das orações, né? Que isso é uma forma bem didática de mostrar para vocês como é que as conjunções elas vão funcionar no contexto das frases, né? Das orações, dos períodos, ok? Então, vamos mais um exemplo aqui para mostrar para vocês um elemento de coesão. E Bernardo Rezende já avisou qual o próximo objetivo da seleção de vôlei. Ouro nos Jogos de Atenas. Sim, esse é o nosso sonho, mas muitas equipes querem o mesmo. Então, o sofrimento começará de novo. Então, por que nesse texto só tem uma palavra que está em destaque, que é a palavra mesmo, né? Que aqui ele vai funcionar como um elemento de coesão, porque a quem essa palavra mesmo está se referindo, né? Se aqui no início da oração, qual é o objetivo? O objetivo da seleção de vôlei é o ouro nos Jogos de Atenas. Esse é o objetivo, certo? Então, quando ele se refere, esse é o nosso sonho, qual é o sonho? Do ouro, não é isso? De conquistar o ouro, de ser vitorioso nesses jogos. Mas muitas equipes querem o mesmo, ou seja, outras equipes também querem o mesmo sucesso, também querem o mesmo ouro, a mesma vitória, não é isso? Então, esta palavrinha aqui, ela está se referindo à palavra ouro nos Jogos de Atenas, porque esse é o objetivo tanto dessa equipe como de outros, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, mas muitas equipes querem o mesmo. Então, o sofrimento começará de novo. Então, deu para vocês perceberem que uma palavrinha, né? Você pode substituir, olha só, pode substituir isso aqui tudo, ó. Deu para perceber? Então, essa palavra a gente chama de elemento de coesão, porque ele está se referindo, ele está retomando uma frase ou uma palavra, que nesse caso é uma frase toda, né?
e você retoma essa frase sem causar nenhum transtorno na oração. Eu continuo entendendo que o que todos eles querem é a vitória, que todos eles querem o ouro, não é isso? Então, da mesma forma, quando eu estiver construindo o meu texto, eu posso utilizar vários outros elementos que vão ter essa função de ligar, né? Ou de retomar uma ideia, uma palavra, né? Que está colocada no texto e que eu não quero repetir, né? Uma das principais funções é você não repetir a mesma palavra dentro do texto, né? Porque o texto fica repetitivo, fica chato, né? Fica prolixo, então é fundamental que a gente sempre troque. Por exemplo, se for um adjetivo, você pode trocar por um outro adjetivo, ou então se for uma palavra que você realmente tenha que substituir, você substitui por um pronome, substitui por um advérbio, né? Então as classes de palavras elas vão estar colocadas para justamente você conseguir fazer essas mudanças no texto sem perder a coesão, sem perder a beleza do texto. E mais uma vez agora a gente vai estudar sobre a coerência. Então a coerência ela já tem a ver com o nexo entre as ideias, né? Você não pode se contradizer, né? Você não pode contradizer a uma realidade que está colocada para nós, né? Então, todas as vezes que você lembrar de coerência, lembre das coisas reais, né? Das coisas que estão impostas e que você não pode se contrapor a elas. Você não pode se contradizer, né? E no texto acontece muito isso. Às vezes você afirma uma coisa e depois você nega. Sem perceber, você já negou, você já se contradisse daquela primeira afirmativa que você falou. Então, vamos ver aí um exemplo, né, de falta de coerência, ou seja, a incoerência. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Onde é que está a incoerência nesse texto? Né? Bom, se estão derrubando muitas árvores, então significa que a floresta está acabando, né? Então, eu não posso dizer que a floresta vai conseguir sobreviver, já que estão derrubando muitas árvores, né? Então, o fato de eu derrubar a árvore significa que a floresta vai desaparecer, não é isso? Então, vejam que o sentido está aqui, ó. A floresta consegue sobreviver. Será que consegue mesmo? Não, né? A tendência é desaparecer. Uma vez derrubada a árvore, se não replantar, é claro que ela vai desaparecer. Então, esse é o princípio da incoerência. Se você está derrubando a árvore, então você não pode dizer que a floresta vai conseguir sobreviver, né? É o sentido inverso. Ok? Deu para perceber, então, a lógica da falta de coerência, da incoerência? Por que está incoerente? Mais um exemplo. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Então, se eu estou falando de um animal, eu estou falando do mico-leão, certo? Que é esse animal que vocês estão vendo aqui, que vocês com certeza conhecem. Mas eu não ouvi o sabiá cantar. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o mico-leão, se eu não vi o mico-leão, por que eu tenho que ouvir o sabiá cantar? Né? Então, aqui também eu tenho uma contradição, porque se eu estou falando desse animal, por que eu vou ter que falar desse outro? Né? Então, fugiu completamente. Né? Então, perdeu a lógica do texto, perdeu o sentido. Não é isso? Então, vamos ver agora um vídeo, daqui a pouco a gente retorna. Porta, banco, cinto, chave, afogador, ufa. Acelera, engata, foi. Segunda, terceira, quarta, sinaleira, freio. Laranja, jornal, esmola, acelera, engata, foi. Salvador, França, Ipiranga.
acelera, engata, foi. Opa, ficou. Congestionamento. Liga a rádio, Voz do Brasil, desliga. Calor, ar, estacionamento lotado, fila. Muito bem, então vocês perceberam nessa ligação, nessa lógica que ele utilizou as palavras, né? E mostrou as imagens lá do congestionamento e ele dizendo passo a passo do que estava acontecendo, né? Mas na verdade estava ali parado, congestionado, não é isso? Um trânsito terrível. Então aí a gente pode ver alguma lógica, né, que está acontecendo nessas ações. Então, a coerência, dentro da coerência nós temos o princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância, certo? Então, o princípio da não contradição, que vem ser isso? O princípio da não contradição é você não se contradizer, a você não falar algo que não é próprio da realidade, correto? Por exemplo, no princípio de Aristóteles, ele diz que uma coisa falsa não pode ser verdadeira e uma coisa verdadeira não pode ser falsa. Então, isso é verdade? É, porque se você está afirmando uma coisa e que aquilo não faz parte da realidade, aquilo está completamente fora da realidade, então você não pode dizer que aquilo é verdadeiro, né? Eu posso afirmar, por exemplo, que a Terra é quadrada, que o planeta Terra é quadrado? Não, né? Todos nós conhecemos que a Terra é redonda, não é isso? Achatada nos polos e tal, né? De acordo com os conceitos da geografia. Então, a contradição é isso. Então, você não pode cometer a não contradição, né? Você tem sempre que olhar uma realidade que está posta a você, né? E você não contrapor as coisas que estão na realidade. Então, esse é um dos princípios fundamentais da coerência. O outro, pode voltar lá ainda, por favor. Ó, princípio da não tautologia. A tautologia é como se fosse o pleonasmo. Então, a tautologia, ela por exemplo, você usar palavras que já têm um sentido real e que você não precisa repetir, né? Por exemplo, se eu disser assim, ó, vereador da cidade. Então, existe vereador do estado, ou vereador da nação inteira? Não. O vereador sempre será da cidade, né? Porque é o município, as pessoas daquele município que elegem ele. Então, ele vai atuar somente na cidade. Então, quando eu disser vereador, significa que ele é de um município. Se eu disser, eu tenho certeza absoluta, então a palavra certeza já me diz tudo, né? Então, não preciso dizer absoluta, porque se você tem certeza, você não tem dúvida nenhuma de nada mais, não é? A quantidade exata. Quando se trata de quantidade, claro, né? Vamos ter lá os números e vai ter algo exato, já que estão falando de matemática, né? Em sua grande maioria vai ser exata. Então, portanto, esse é um dos princípios também da coerência. E o princípio da relevância. Quem que vem ser o princípio da relevância? É organizar as palavras de forma lógica, dando sentido ao texto, aquela informação que você está querendo dar. Então, você tem que organizar esse texto de forma lógica, né? Que quem vai ler, quem vai ver o seu texto vai entender, vai compreender a informação de forma clara, né? Então, vamos ver uma imagem, só para vocês pensarem. Aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Então, aí nós temos aí uma incoerência, não é? Porque se ele diz aberto todos os dias, então significa que é de segunda a segunda. Só que ele coloca aí que na terça eles têm um descanso. Então, já está incoerente, não é? Então, vamos aí comentar agora sobre os desafios, né? Da aula 1. Lembra que a gente passou essa imagem para vocês descrever essa cena? Então, o que a gente pode fazer da leitura, né, dessa cena? Você observa a impetuosidade, né, da tempestade, o poder dessa tempestade,
né, em relação à fragilidade dos barcos, não é? Então, por eles serem frágeis e pelo poder das ondas, né, do mar, dessa tempestade, né, a gente vê aí, nessa relação com o romantismo, tem a ver aí com todas as transformações que aconteceram também nesse período, né? E aí o romantismo também valoriza a natureza, ok? E no segundo desafio, o que você interpreta desse texto? Cada um tem seu modo de ser. Eu, por exemplo, detesto solidão, por isso procuro sempre estar em lugares com constante silêncio, ou seja, sem ninguém para interferir no meu constante pensar na vida. Então, a gente percebe nesse texto que há o quê? Uma incoerência. Onde é que está a incoerência desse texto? Aqui, né, quando ele diz o seguinte, cada um tem o seu modo de ser. Eu, por exemplo, detesto solidão. Então, se alguém detesta a solidão, a pessoa sempre vai ter que estar o quê? Junto de pessoas, né? Saindo para festa, para lugares que são bastante agitados, não é? E o que o texto diz é a informação contrária, né? Então, ele diz que ele procura sempre estar em lugares com bastante silêncio, né? Sem ninguém para interferir. E aí ele tem o quê? Um constante pensar na vida. Então, significa que essa pessoa gosta de solidão, né? Então, na verdade, aqui, para a frase, para esse texto ter coerência, teria que ter que ele gosta, né? Ele gosta de solidão. Então, portanto, esse texto está incoerente, né? Não tem sentido, tá? Um sentido inverso aí. Não tem lógica, né? O que ele está falando, o que ele está afirmando. Muito bem, então, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã a gente se encontra.